De mais nada, permito-me apresentar. Meu nome é Rodolfo Stoner, sou engenheiro mecânico. Trabalhei como professor de pré-vestibular durante 11 anos, professor de matemática, e depois, durante 32 anos, fui da Petrobras. E em 2016 me aposentei, em junho, e logo em agosto eu fui convidado para ser, pela Deloitte, consultor óleo e gás no projeto de ampliação da refinaria de Talara, norte do Peru. Quando começamos a trabalhar em qualquer ramo, começamos como generalistas, ou seja, fazemos um pouco de tudo, não temos grande domínio dos assuntos. Aos poucos, encontramos alguma área que nos interessa ou onde somos mais requisitados e começamos a nos tornar especialistas. Veja, eu gosto muito desse livro do Malcolm Gladwell, aliás, eu gosto muito desse autor. No livro do Malcolm Gladwell, e ele sempre usa muitas referências, por isso que eu gosto desse autor, ele menciona esse neurocientista Daniel Levitin, que é autor desses livros que eu coloco aí em itálico. Mas o importante e que o Malcolm Gladwell destaca bem no livro é: em um estudo após o outro de compositores, jogadores de basquete, escritores, jogadores de xadrez, sempre surge um número comum. São necessárias 10.000 horas de prática para adquirir o grau de despesa de um expert em qualquer nível de atividade. E só para corroborar essa questão das 10.000 horas, Mozart, que é um dos grandes gênios da música, começou a tocar com 8 anos. Porém, os críticos consideram que a sua primeira obra-prima foi composta quando ele tinha 21 anos. Normalmente, o gestor, ou seja, o gestor da equipe, ou o pessoal de RH, destaca muito a questão de: olha, você tem debilidades aqui, estes são seus pontos fracos, você tem que alavancar esses pontos fracos, tem que melhorar isso. Na realidade, esta é uma visão equivocada. Ou seja, se dá atenção, como vinha mencionando, às nossas debilidades, mas não aos nossos pontos fortes, baseado em algumas premissas que são falsas. Uma pessoa pode aprender a ser competente em quase tudo. Mentira. Não. O maior potencial de crescimento de cada pessoa está nas áreas em que ela tem um ponto mais fraco. Também é mentira, não é verdade. Então, por exemplo, não adiantaria nada o Neymar, ou o Cristiano Ronaldo, ou o Messi estudarem horas e horas e horas e horas a fio para se tornarem matemáticos. E o maior potencial de crescimento de cada pessoa está nas áreas em que ela tem justamente seus pontos fortes. E o que é um ponto forte? É onde você tem um desempenho estável, tá? Quase perfeito, ou seja, você não tem altos e baixos, sempre se desempenha bem, é feito de forma consistente, eu sei como atuar, faço isso sempre, repetidamente, tenho alegria, felicidade em fazê-lo. Que são definidos, então, pelos talentos, o conhecimento e as técnicas. E aqui eu vou ilustrar a coisa de uma maneira gráfica, simples de entender. Eu tenho aqui a zona de prejuízo, ou seja, nessa área daqui eu estou mal. Essa aqui é a zona comum, onde está a maioria dos mortais e de nossos colegas, e aqui é a região de excelência. Pode querer que, bom, aqui onde nós temos pontos fortes, vamos chegar à excelência, e aqui vamos também, aqui justamente você tem um grande potencial de ganho. Besteira, esqueça. É necessário buscar isso aqui. Onde eu tenho meus pontos fortes, quero chegar à excelência e crescer o máximo possível nessa região. Nos demais conhecimentos, que são meus pontos fracos, ou usando o eufemismo, meus pontos de atenção, eu devo pelo menos chegar ao mínimo necessário. Nos seus pontos fortes, você deve buscar alavancar a sua excelência e nos demais você deve atingir pelo menos aqui essa zona onde todos estão situados. Como é que você vai identificar aquilo onde você potencialmente tem talento, aquilo que eventualmente possa se tornar seu ponto forte? Uma vez que você descobre seus pontos fortes, você vai querer crescer. Bom, para crescer,
você tem aqui que conjugar suas habilidades, a sua inteligência com os desafios. Existe esse gráfico aqui, e aqui tem essa região que é o chamado canal do fluxo. Esse canal do fluxo aqui é onde você está mais tranquilo. Se as coisas fluem aqui, e por isso chamado de canal do fluxo, se as coisas aqui fluem, o ideal é ficar nessa região, certo? Não. O ideal é você colocar um desafio um pouco acima dessa zona de conforto. Ou seja, vai te estimular. E aí você, investindo, você estudando, você vai dominar, vai aumentar sua habilidade nesse determinado campo de conhecimento, vai voltar para a zona de conforto. Aí, mais uma vez, você vai ter que colocar um desafio um pouco acima, fora da zona de conforto. Muito bem. Agora, você então já sabe, identificou quais são os seus pontos fortes, mas você ainda não os domina, você quer evoluir neles, então você vai tentar aprender, você vai estudar. Essas duas perguntas te levam a essa base da pirâmide, onde o resultado do aprendizado é o mais útil, é o mais proveitoso. Qual é o caminho? Vejamos. Primeiro, você tem que identificar as áreas de interesse. Quais são as áreas que lhe interessam? Aí você vai prospectar treinamentos gratuitos ou acessíveis. Aí você vai fazer o treinamento. É fundamental você fazer o networking. E há uma frase que diz, né, o Roberto Chiniachik, que é um dos maiores palestrantes do Brasil, a venda ocorre quando a necessidade encontra a lembrança. Quando eu falo de venda, é venda de nós mesmos, ou seja, nós queremos ser contactados.